Saudações, turma. Bem, eu vou apresentar para vocês, nessa semana, a ordenação em tempo linear. Tá? E aí, para isso, a gente vai ver dois algoritmos em que não há comparação entre chaves. Ou seja, aquelas comparações que temos nos algoritmos que a gente já viu, né, que compara ali uma chave com a outra, por exemplo, o 20 é menor que o 30, né? E aí, para poder decidir aonde vai colocar o elemento, nos algoritmos de ordenação em tempo linear, não há comparação entre chaves. Tá? Não quer dizer que não existe comparação nenhuma. Está dizendo que não há comparação entre uma chave e outra. Ou seja, eu tenho ali vários elementos no meu conjunto de dados, ele não faz comparação, né, ou os algoritmos desse tipo não vão fazer comparação entre um elemento e outro do conjunto de dados. Entendido? O primeiro algoritmo que eu vou apresentar para vocês é o bucket sort, tá? Ou ordenação por caixas, né? Ou por baldes. Bem, é um algoritmo muito simples, tá? Esse bucket sort. Vocês vão perceber isso quando eu mostrar para vocês o pseudocódigo. E a ideia dele também é uma ideia muito simples. Ele também é chamado de bin sort, tá? E a ideia dele, ou a ideia de funcionamento dele, é dividir um vetor em um número finito de recipientes. Então você vai ter ali um número x de recipientes, né? E para cada recipiente, você vai ali armazenando, tá, os elementos do conjunto de dados de acordo com algum critério. E aí, uma vez você terminou ou concluiu esse armazenamento, depois você ordena cada recipiente individualmente. E aí, para ordenar esses recipientes, você pode utilizar qualquer algoritmo de ordenação normal, por exemplo, Bubble Sort ou Quick Sort. A vantagem é o quê? É que para ordenar o recipiente, o custo é muito baixo, porque no geral você vai ter poucos elementos no recipiente, uma vez que você dividiu o seu conjunto de dados em vários recipientes. O bucket sort ele tem complexidade linear, tá? Que é o mundo ideal, né? Por exemplo, se eu tenho 100 elementos para serem ordenados, então a complexidade dele vai ser de 100 instruções para ordenar aquele vetor. Tá? Mas para isso, ou seja, para ele ser linear, para ele ter essa complexidade linear, os dados têm que estar uniformemente distribuídos. Tá? Então, ou seja, não é sempre que ele vai ter complexidade linear, não. A gente pode até ver isso aqui. Ó. No pior caso, ou seja, quando os dados não estão uniformemente distribuídos, é que vai se encaixar o pior caso. Né? Então, aí a complexidade dele é de n ao quadrado, ou seja, deixa de ser linear. Né? Então ele vai ser linear quando for caso médio ou melhor caso. Ó, aqui já tem uma pequena ilustração de como ele funciona. Então, na primeira fase, na verdade são três fases. Né? A primeira fase, você cria os recipientes, no caso que foram criados 5 recipientes, e aí define-se o critério para armazenar em cada recipiente. Então, por exemplo, aqui o primeiro recipiente ele vai armazenar os registros de 0 a 9. O segundo recipiente de 10 a 19. O terceiro de 20 a 29 e assim por diante. Isso é um dos problemas que existe no bucket sort, que é o quê? Você tem que conhecer os dados para previamente criar esses recipientes. O que eu digo como conhecer os dados? Você tem que ter uma ideia da faixa que vai compreender o seu conjunto de dados para você criar esses recipientes, certo? Criar e definir esses critérios, né? E aí, bem, na fase 1, o que vai ser feito? O algoritmo vai percorrer os dados, melhor dizendo, né? Então, na fase 1, o que vai ser feito? O algoritmo vai percorrer o conjunto de dados e, de acordo com o número e o critério do recipiente, ele vai armazenar nos recipientes. Então, por exemplo, aqui o 29 foi armazenado no terceiro recipiente. Depois ele passa para o próximo. O 25
foi armazenado no terceiro recipiente, o 3 no primeiro, e assim por diante, até armazenar todos os elementos nos recipientes. Na fase 2, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer cada recipiente e ordenar individualmente os recipientes. Entendido? Então, como eu disse para vocês, ó, para ordenar os recipientes individualmente é bem mais tranquilo, né? Porque aí são poucos elementos em cada recipiente, então a ordenação normal, digamos assim, a ordenação que a gente já conheceu, Bubble Sort, Quick Sort e assim por diante, ela vai executar rapidinho porque são poucos elementos. E a fase 3 é o quê? Que aqui não está exemplificado, mas ela existe, que seria pegar cada recipiente desse, percorrer os recipientes, né, e ir armazenando ou retornando esses dados, esse conjunto de dados de cada recipiente para o vetor original. E aí, quando você retornar para o vetor original, eles já vão estar ordenados. Vamos ver o pseudocódigo? Então, olha aqui, ó, aqui temos o pseudocódigo. Bem, como entrada vai ter o vetor, né, e o tamanho do vetor, né, ou o tamanho pode ser uma definição global, como a gente tem feito. E é sair do vetor ordenado. Então, ó, inicialmente, um laço para inicializar o topo do balde. O que é esse topo aqui, pessoal? Para vocês entenderem, é como se você criasse, lá no seu algoritmo, vários recipientes, que aqui ele está chamando de baldes. Então você vai ter vários recipientes, certo? Para cada recipiente desse, você vai ter ali uma estrutura de dados para você armazenar os valores. Além da estrutura de dados para armazenar os valores, você vai criar uma variável, que você pode chamar de topo, top, né, o nome que você quiser, para indicar qual a última posição que foi armazenada, certo? Para que isso? Para que você possa facilmente recuperar essa informação do seu algoritmo sem ter que ficar percorrendo o balde e vendo quantos elementos já foram armazenados ali. Então você cria a variável topo e aí você, no início aqui, a gente inicializa ela com 0. Por quê? No início do algoritmo não foi armazenado ninguém ainda, então todas as posições do balde vão ter valor 0 no topo. Entendeu? Bem, os passos seguintes, uma vez eu inicializei os baldes, o que a gente vai fazer? Vai percorrer o vetor, o conjunto de dados, ó, de 1 até tamanho, que é o tamanho do conjunto de dados, ou n, né? Bem, inicializa aqui o j com o número de baldes. Então, se a gente tem 10 baldes no nosso algoritmo instanciados, então ele vai inicializar j com 10. Perfeito. Um laço interno vai percorrer os baldes. Então, o laço externo percorre os elementos do vetor e o laço interno percorre os baldes. Por quê? Para cada elemento do vetor, ele vai verificar em qual balde que ele se enquadra, tá? Para poder armazenar aquele elemento no balde correto, tá? De acordo com o critério, né? O critério de armazenamento do balde. Que no nosso exemplo, quando nós estamos trabalhando com números inteiros, então o critério vai ser aquelas faixas numéricas, né? Por exemplo, de 0 a 9 e assim por diante. Bem, então para cada balde avaliado, o que ele vai fazer? Ele vai verificar, ó, se o elemento que você está avaliando no momento, né? Ou seja, eu estou percorrendo aqui os elementos. Então, se o elemento que você está verificando no momento é maior ou igual a j vezes 10. Por que 10? De onde saiu esse 10 aqui? É porque, no nosso caso, a gente vai trabalhar com número de baldes múltiplos de 10, certo? Cada balde ele vai armazenar, digamos assim, 10 elementos. Então, por exemplo, se eu tiver um conjunto de dados de até 100 elementos, eu vou ter 10 baldes, certo? Só para ficar claro. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que o meu J, o meu balde atual, é o 0. Então, 0 vezes 10 vai dar 0, né? Então, ele vai verificar se o elemento é maior ou igual a 0. Se for, ele entra
armazena esse elemento no balde, tá? Primeiro passo. Segundo passo, ele incrementa o topo. Por quê? Porque na próxima vez que for armazenar um elemento naquele balde, ele já não vai ser mais a primeira posição, vai ser a segunda. Entendido? Para armazenar o elemento no balde, o que ele faz? Então ele pega o balde, aliás, o conjunto de baldes, né? Então nós temos aqui o conjunto de baldes, na posição do balde atual, que é o J, ponto. O balde, o balde atual na posição do topo, né, dele, na posição do topo dele, vai receber o elemento. Finalizada aqui essa condição, ele vai decrementar o J, tá? Por quê? Para ele passar para o próximo balde. Então, aqui, uma coisa importante se observar aqui é o seguinte, esse laço interno, ele é um laço que está decrementando, tá? Ou seja, ele começa lá do último balde, né, porque J recebe o número de baldes, então se tem 10, J começa com 10, e vai até a direção do primeiro balde. Ele vai decrementando, tá vendo? Por quê? Para poder essa condição aqui funcionar. Então ele tem um laço que vai do final para o início. Entendido? Concluiu aqui essa etapa, ele fez a fase 1 do algoritmo. Vamos ver agora a fase 2. Então, a continuação do algoritmo, na fase 2, que é muito simples. Você vai fazer um laço percorrendo os baldes, então de 1 até o número de baldes, certo? E para cada balde que o topo for maior que 0, ou seja, se o balde tem topo maior que 0, quer dizer que tem elementos armazenados ali, certo? Aí você vai chamar uma ordenação qualquer, tá? Que aqui no caso do exemplo aqui está o bubble sort, mas poderia ser o quick sort, poderia ser o insertion sort, né? Pode ser qualquer ordenação. Para ordenar o quê? Aquele balde, né, considerando o balde e o tamanho, né, ou o número de elementos do balde, certo? Feita a fase 2, a última fase é muito simples, que é o quê? É só simplesmente percorrer cada balde e ir jogando os elementos na ordem que estão nos baldes para o vetor original, que é o que ele está fazendo aqui. Entendido, pessoal? Muito simples esse algoritmo, tá? E ele é um algoritmo que consegue atingir uma ordenação em tempo linear, desde que os dados sejam uniformemente distribuídos, né? Ou seja, você não tem o pior caso, tá? É um algoritmo muito eficiente e muito bacana, tá? Bem, a aula de hoje, esse era o objetivo. Eu espero que vocês tenham entendido. Tenham uma boa semana de estudos e até a próxima.